eu já quero começar essa live agradecendo por ter aceitado o meu convite aí de participar na live aqui comigo. Sou muito grata por isso. E vamos fazer um bate-papo legal aqui para ajudar o pessoal a entender um pouquinho melhor as finanças aí, não só na questão do descontrole financeiro, mas com questões emocionais também. Não é verdade? Com certeza. Com certeza, eu que agradeço, a honra é minha. Obrigada pelo convite. E é uma honra estar aqui com todos vocês. Vai ser muito legal, sim, com certeza. Raquel, já começando, eu sei que tem muita gente aqui, muita gente nova aqui na live. Inclusive, eu sei que tem pessoas ainda que não me conhecem também direito, que acabaram de se inscrever no meu canal. E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho do seu trabalho, quem é você, o que você faz aí nas suas funções dia a dia, como que você tem trabalhado essas questões, que eu vejo também que você no seu canal fala bastante, né, das questões da relação sistêmica em relação ao dinheiro, como que a gente entendendo essas coisas pode ajudar a gente nas questões financeiras. Então, eu sou terapeuta sistêmica há mais de 20 anos. Eu trabalho com mentoria, com desenvolvimento de pessoas, liderança. E a minha base é a constelação familiar. A base do meu trabalho é a constelação familiar, criada pelo Bert Hellinger. Há muitos anos, já está aqui no Brasil, e a gente consegue ampliar, consegue ter uma visão mais ampla de todas as áreas da nossa vida quando a gente olha pela visão sistêmica. Eu hoje atendo numa clínica chamada Clínica Essência, em Sete Lagoas. Eu atendo de segunda a sexta, atendo online, enfim, tenho clientes fora do Brasil. O foco é a necessidade do cliente, né? Então, quando chega um tema desse, recursos, dinheiro, vida que não anda, a gente precisa, sim, olhar para o sistema familiar dessa pessoa, compreender como essa pessoa chegou nesse sistema, né? O que aconteceu nas gerações anteriores, como foi a infância dessa pessoa, porque uma coisa é muito interessante, Val. As pessoas acham que pensar positivo, estudar e pronto, está resolvido. Eu ouvi a Filó Camilo, que é uma querida minha, que ela é da Canção Nova, esses dias fazendo uma avaliação do Evangelho de João, e ela falava o seguinte: ninguém dorme gordo e acorda magro. Ninguém dorme magro e acorda gordo. A gente precisa começar a entender que tudo na vida é um processo. Não tem fórmula mágica, não tem varinha de condão. A gente vai precisar descobrir o bloqueio e atuar nesse bloqueio. E o que o meu trabalho hoje faz é muito isso. Enquanto você não descobre o bloqueio, você não pode mudar a situação. Né? Aí as pessoas ficam assim, porque a pessoa é descontrolada financeiramente, porque a pessoa não junta dinheiro, ou junta demais, e não guarda dinheiro, e não segura o dinheiro. Tem uma emoção por trás disso, tem uma lealdade por trás disso, tem uma questão sistêmica por trás disso. E a gente precisa ir atrás da causa, não adianta ficar no sintoma, né? E geralmente, né, Raquel, as questões das pessoas se endividarem ou ficar comprando muitas coisas, tá muito ligada com muitas coisas que a pessoa guarda dentro, né, das emoções, porque nós, seres humanos, a gente não é só carne e osso, né? A gente é sentimentos, a gente é emoções, e muitas coisas dos problemas financeiros das pessoas. Eu tenho um canal no YouTube que eu dou dicas de economia, eu comecei a fazer esse canal para falar das dicas, o que eu tenho feito na minha vida, das economias, que tem me ajudado bastante, mas eu vejo que muitas coisas são problemas emocionais que a pessoa ainda não conseguiu resolver, né? A pessoa tem dificuldades financeiras, porque assim, se você conseguir resolver os seus problemas emocionais e conseguir economizar dinheiro, não tem para ninguém. Você vai conseguir conquistar o que você quiser na vida, vai conseguir realizar os seus sonhos. Inclusive, o meu canal, eu falo muito de economias básicas para realizar sonhos. Eu sempre falo disso. Legal. Mas algumas questões a gente precisa resolver nas questões emocionais. E eu falo para você que
Inclusive, eu sou muito grata por você ter aceitado o meu convite. Já fazia bastante tempo que eu queria trazer uma pessoa que falasse sobre as constelações sistêmicas aqui no meu canal, porque, inclusive, em 2019, eu conheci a constelação sistêmica, né, a familiar. Eu estava fazendo uma especialização em acupuntura e teve uma apresentação de uma pessoa que fazia a constelação. E eu achei muito bacana, achei muito legal. Eu falei, nossa, eu quero fazer esse negócio também, que eu quero entender algumas questões. E, inclusive, eu já fiz 2 vezes. Eu fiz uma vez no final de 2019, 2020 e 2021. Aí, então, eu achei muito legal, muitas coisas, deu para mim melhorar muito a minha visão em muitas coisas. E eu falei, já que eu tento ajudar as pessoas economizando, mas algumas não conseguem enxergar, inclusive eu até trouxe alguns comentários de algumas pessoas que me seguem lá no YouTube para a gente discutir aqui. E aí eu falei, eu preciso convidar alguém que fale sobre a questão da relação familiar e as questões com o dinheiro. E aí eu vi que você também fala bastante, né, dessa relação sobre a relação sistêmica e a questão de dinheiro, a parte de finanças. Aí eu achei muito bacana e eu acho que vai ajudar bastante. Como o nosso tema da nossa live é dinheiro e família, né? O que tem a ver os nossos pais com a nossa vida financeira, Raquel? Vou começar um pouquinho antes, tá? Sim. Eu Dá uma iniciei a explicadinha minha... do que é a... Pode falar. Não, pode falar, eu te cortei. Eu iniciei a minha vida de terapeuta, a minha busca terapêutica, quando eu ganhava muito dinheiro e não continha esse dinheiro, e não guardava esse dinheiro, e não ficava com esse dinheiro. Mas era um impulso, era um negócio muito grande, muito forte. E aí eu comecei a compreender, a buscar informações, né? E cheguei à constelação familiar. Eu fiz a minha primeira constelação familiar com o César e a Márcia de Uberlândia. Também fiz a minha primeira formação com eles. Muita honra e muita gratidão aos dois, que são fantásticos, um casal maravilhoso. E eu entendi nessa constelação que eu tinha uma postura diante dos meus avós, de um avô em especial, meu avô materno, de grande. Eu achava que eu era maior, que eu era melhor, que eu sabia mais do que o meu avô. Eu convivi com meu avô até 13 anos de idade. E esse avô foi uma marca para mim, porque ele morreu em cima de um colchão cheio de dinheiro. Então, uma das coisas que a visão sistêmica nos traz é o seguinte: se nos seus, a lei do pertencimento, se no seu sistema familiar você vem de uma família pobre, vem de dificuldades financeiras e você fica rico, isso te gera consciência pesada, isso te gera culpa. E é uma culpa maluca. Então, o que eu tinha? Eu era de uma família pobre e eu ganhava dinheiro, mas eu precisava mandar fora, porque isso me tirava no meu inconsciente o meu pertencimento. Isso me afastava dos meus. Isso é muito valioso para todos nós. O Bert Hellinger falava que o nosso maior medo não é da morte, é de não pertencer. Então, para pertencer ao nicho de pessoas pobres, eu precisava me manter pobre. Entende? Então, na primeira constelação que eu fiz, há mais de 20 anos atrás, eu identifiquei essa questão. E a partir dali, com essa consciência, eu comecei a me observar. Eu comecei a entender, a sentir. O dinheiro caía na minha mão, o impulso era, vou gastar, vou pôr para fora. E aí eu comecei a entender, não precisa, eu posso sim, eu posso me sentir abençoada, eu posso me sentir parte do meu sistema familiar tendo dinheiro. E as coisas começaram a mudar a partir daí. Vários outros processos aconteceram porque no meu sistema todo, né? Basicamente todos são de pessoas pobres. Então vieram outras questões. E com os meus pais, especificamente, tinha muito mais crenças. O meu pai é uma pessoa de recursos, né, hoje, mas é uma pessoa que se vê pobre.
que tem uma mentalidade de limites. Ele se coloca esses limites. E eu me pegava o tempo inteiro com esses limites. Gente, não estou aqui julgando meu pai, julgando meu avô. Era a minha interpretação das questões. Né? Porque o meu pai tem a mentalidade dele, é um direito dele, é uma escolha dele. Eu vim depois, eu peço as bênçãos e faço diferente a partir disso, com os recursos que eu tenho. O que a gente faz? Na lei do pertencimento, a gente fica grudadinha ali. Pai, você tá pobre? Vou ficar pobre com você também. Pai, você tá doente? Vou ficar doente com você também. É um tipo de amor, é um amor cego, um amor que não sabe receber. E aí eu comecei a treinar esse receber na minha vida. Então, a influência, respondendo agora objetivamente a sua pergunta, é 100%. Não tem outra forma de viver que não seja com a influência dos pais e de todos os nossos antepassados. Nós temos uma influência direta no nosso DNA, que define o nosso fenótipo e o nosso genótipo, ou seja, características internas e externas, de 9 gerações atuantes. A gente, né, Raquel, a gente não carrega só as características físicas dos pais, né? Que a gente tem, parece um pouco com o pai, um pouco com a mãe, a gente não carrega só características físicas. A gente carrega um pouco da personalidade, das crenças, né, dos costumes. Então, tudo isso, dependendo como foi a nossa vida, a nossa infância, a gente traz muito isso para a nossa vida adulta. Inclusive, até no mundo das finanças, aqui, eu sempre vejo os vídeos dos colegas, live, e a pessoa sempre fala muito em mentalidade, mudar a mentalidade. Porque muitas coisas tá na nossa mente, é a questão da mentalidade. Às vezes não é só a questão do ter, da parte financeira, mas é a mentalidade. Porque muita gente, às vezes, acha muito difícil, é que nem você falou, ganha dinheiro, mas não consegue reter, porque acha que... E aí culpa os outros, é o governo, é o marido, é a esposa, é o filho, mas a pessoa não consegue olhar para as próprias questões, né? Tanto emocionais como as questões financeiras. Então, muitas vezes, as questões financeiras que a gente precisa olhar, que é uma questão da gente que precisa olhar também para a nossa vida financeira, mas as questões emocionais também está muito ligada a isso, as questões financeiras. Eu, assim, inclusive, você falando essa história, contando a sua história, que é muito bacana, inclusive, a gente muitas vezes traz coisas desde a infância, que eu também falo a mesma coisa para você. Eu sempre trabalhei muito, estudei muito, sempre procurei prosperar, mas eu sempre me sentia uma pessoa pobre. Eu me sentia pobre demais. Inclusive, uma vez eu fui para casa de uma amiga e ela falava assim, mas Valdirene, realmente eu vim de um interior, de pobreza, sabe? Muito simples. Mas essa é uma colega que depois que eu tive um start, assim, ela falou assim, Valdirene, mas você não era tão pobre assim. Você não é... Você se acha que é muito pobre, mas você não é pobre assim, do jeito que você pensa que é. E aí, algumas coisas foi me despertando. E aí, eu comecei a trabalhar nessas questões da vida financeira, de estudar muito mais. Deve ter uns 10 anos que eu venho aprendendo sobre vida financeira. Mas ainda demorou, uns 5 anos, talvez, eu lendo os livros, assistindo alguns vídeos. Eu aprendi algumas coisas. Para deslanchar a minha vida mesmo, de 2017 para cá. Parece que eu acordei. Sabe quando você parece que tira as vendas dos olhos? Foi assim que aconteceu comigo. Parece que tirou as vendas dos meus olhos. E a partir do momento que a gente começa a olhar para algumas questões da nossa vida, as coisas começam a fluir. A gente começa a enxergar além dos horizontes. Sim. Olha para você ver uma crença que você trouxe aí que é muito comum, né? Eu era muito simples. Simples não quer dizer pobre. Não tem a ver, né? E a gente relaciona simplicidade com pobreza. Tem muito rico simples e tem muito pobre que não é simples. Né? A gente precisa começar a sair desses conceitos, a liberar esses conceitos que limitam a nossa vida. Então, olha o que fica no nosso inconsciente. Para eu ser simples, eu preciso ser pobre. Não!
Eu posso ser rica e simples, não tem o menor problema com relação a isso. Tem uma questão, eu vou lançar agora, eu estou lançando um curso, Val, de conexão, prosperidade e relacionamentos. E eu vou fazer um projeto, já é um negócio que tocou assim no meu coração, um projeto sobre dinheiro especificamente para mulheres. Por quê? Nós, mulheres, fomos subjugadas com relação à energia do dinheiro em várias gerações. É 2, 3 gerações para cá que as mulheres têm o direito, começaram a ter o direito de colocar a mão em dinheiro, ganhar e ter dinheiro. Antes disso, as nossas antepassadas não podiam, era tudo sustentada pelos maridos, né? Quando eu falei com meu pai assim, vou fazer um curso de... Olha só, lá atrás, né? Eu fui fazer um curso de prótese odontológica. Ele virou para mim e falou comigo assim, não, mulher casa e marido sustenta. E aí eu banquei aquele negócio assim, né? Eu falei, não, mas calma aí, né? E se eu não casar, e se eu não tiver marido, como é que vai ser esse negócio? E eu fui buscar o meu sustento a partir daí, né? A minha história a partir daí. Mas a mentalidade era essa: mulher casa e o homem sustenta. Em alguns casos, mesmo com tudo isso acontecendo no mundo, eu vejo mulheres falando, né? Eu preciso de um homem para me apoiar, eu preciso. Não é assim, nós podemos somar, nós podemos, enquanto casal, somar, sim. Mas não é por esse lado. E essa mentalidade, ela é limitante, ela limita a gente. Então, uma pessoa que tem uma mãe que nunca trabalhou, ela até trabalha, mas ela tem dificuldade em manter-se com dinheiro. Ela tem dificuldade em prosperar. Não é raro quantas pessoas a gente escuta que ganharam, né? Aí eu estou falando de um âmbito geral, não estou falando mais só de mulher. Ganharam na loteria, quantas pessoas ficam com dinheiro? Por quê? Porque tem um histórico ali na família, o pai perdeu, o pai fracassou, o vô fracassou. Então, esses históricos, eles estão registrados nas nossas células, sabe? A gente, às vezes, se empenha, se esforça, a gente se dedica, a gente, como você falou, estuda muito, é inteligente, não é uma questão de inteligência, não é uma questão de empenho, de esforço, mas uma questão de bloqueio inconsciente que a gente precisa, sim, olhar, com certeza. Ô, Raquel, já pegando o ensejo do que você está falando, né? Trabalho, estudo, economizo e não estou conseguindo prosperar. Eu trouxe até um comentário de uma seguidora lá no meu canal do YouTube que ela escreveu, e quando ela escreveu isso aqui, aí eu falei, mais um motivo para eu trazer uma pessoa para tentar falar um pouquinho sobre as constelações. E aí ela comenta bem assim num comentário: eu economizo tanto de todas as formas. Parece praga. Chega no fim do mês, a gente adoece, alguma coisa quebra e precisa ser consertado. É um inferno. Foi exatamente assim que ela escreveu. Que ela falou assim, Nina, eu estou aprendendo, tem muita coisa aqui que eu já faço, com as dicas que você fala, eu já estou economizando bastante, eu sempre economizo. Mas ela escreveu exatamente assim, parece um inferno. Eu junto dinheiro, mas sempre acontece alguma coisa para o dinheiro ir embora e eu não consigo formar nem minha reserva de emergência. Porque muitas coisas tá ligada nas questões aí que a gente já vem trazendo com a gente, né? Que são questões familiares, muitas vezes. Tem muito dessa culpa, sabe, Val? Dessa culpa de ter. Dessa culpa de fazer diferente do que o nosso sistema familiar fez. Tem crenças aí, né? Se eu for rica, eu vou ser excluída. Se eu tiver uma reserva de emergência, e ela está usando a reserva de emergência dela, talvez, porque tem uma crença de emergência constante na vida dela. Né? A gente precisa começar a cuidar disso. Eu vou fazer uma reserva de emergência, eu vou fazer uma reserva de cuidados para mim na hora que eu estiver ali mais tranquila, né? É igual a aposentadoria. Eu vou fazer uma previdência privada para eu aposentar ou para eu desfrutar na época que eu não estiver trabalhando. Esse tipo de forma de pensar vai fazer toda a diferença.
Em 2015, eu estive com o T. Harv Eker num curso, que é o autor do Segredo da Mente Milionária. Eu estive com ele num curso em São Paulo, uma imersão de uma semana. E ele falava muito isso. Se você está juntando dinheiro para o mal, para algo de ruim, para se prevenir de algo ruim, você está atraindo esse algo ruim antes para você. Num processo que vai anteceder, inclusive, vai ser antes. Se você está juntando dinheiro para algo bom, você vai desfrutar desse dinheiro. Dinheiro é energia, e é uma energia que sente, né? Vamos dizer assim, tem vida própria. Ele falava que o dinheiro não leva desaforo, não gosta de desaforo. Então, assim, a gente precisa aprender a lidar com essa energia, porque a gente ainda tem muitos preconceitos, muitos julgamentos com relação ao dinheiro, né? E se a gente julga o dinheiro, a gente está se julgando. O dinheiro é necessário, o dinheiro é importante. Quando que a gente parou para pensar que duas mulheres iam estar falando sobre dinheiro no Instagram?